Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e gostaria de continuar com a série Daniel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de Daniel, que fala sobre a escrita na parede. O versículo 1 do capítulo 5 já diz que o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença de todos. E no versículo 2 diz que ele mandou buscar os utensílios da casa de Deus, que o seu pai Nabucodonosor havia tirado quando destruiu o templo e a cidade de Jerusalém. Mas Nabucodonosor, apesar de ser um tirano, ele teve reverência pelos utensílios da casa de Deus. Ele, na sua ignorância, colocou lá nos templos dos seus deuses na Babilônia, que achava ele que assim era o certo. Bom, mas o seu filho, quando o substituiu, eu acho que uns 45 anos após, que Nabucodonosor deve ter reinado uns 45 anos, e o seu filho, o Nabonido e Belsassar, lhe substituíram. E aqui cita que o rei Belsassar, o que ele faz? Ele pega todos aqueles utensílios de ouro, de prata, e traz para servir às suas mulheres, servir aos nobres, se embriagarem e causarem prostituição e defamar as coisas de Deus. Mas olha o que acontece com ele quando ele estava fazendo tal coisa, no meio daqueles grande banquete que envolvia todo tipo de sujeira. A Bíblia diz no versículo 5 aqui, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal. E o que escrevia diante do castiçal? Em primeiro lugar, o que é castiçal? O castiçal, você observe que foi aquele utensílio que ele trouxe do templo que colocava as velas. Ele tinha 7 velas, que era o candelabro, conhecido também como candelabro. E diante do castiçal, que era um vaso de Deus, um utensílio sagrado, ele fazia suas prostituições. Lembre-se que quem profana as coisas de Deus, existe uma punição. E eu digo, cuidado para não profanar os vasos de Deus, a casa de Deus. Olha o que aconteceu com Belsassar. O dedo escreveu na parede. Aqui fala no versículo 25, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Que quer dizer, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, no versículo 28, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Entendeu? Tudo isso porque ele profanou os vasos da casa de Deus. Hoje em dia tem muita gente fazendo a mesma coisa, profanando os vasos da casa de Deus. Cuidado. Cuidado porque Deus, ele está vendo tudo. Agora, interessante é que o seu filho, Belsassar, ele viu tudo acontecer com o seu pai Nabucodonosor. Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele foi para as relvas, para as campinas, comer capim, viver entre os animais, mas se arrependeu. E ele viu tudo isso acontecer, todo esse processo acontecer, e ele não aprendeu. Mesmo assim é hoje em dia. Existe muita gente vendo os milagres de Deus acontecer, vendo Deus falar e operar, vendo a palavra ser pregada, mas não querem se render ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Não querem. Aí eu faço uma pergunta para você. Será que você precisa passar pelo mesmo processo que passou Nabucodonosor? Comer capim? Viver entre os animais? Ser molhado pelo orvalho da terra, ficar louco para poder se arrepender e aceitar Jesus como Salvador? Será que é preciso passar pelo processo de Nabucodonosor? Ou será que é preciso passar pelo processo do seu filho Belsassar? Ver tudo acontecer com seu pai. E mesmo assim manter o coração duro. E não se arrepender? O que é que você quer? Você decide. A decisão é sua. Você tem um livre arbítrio de escolher. Isso indignou tanto Daniel
Indignou tanto Daniel que você olha aqui no capítulo 5, a partir do 17, você vê aqui ele oferecendo Daniel ouro, dádivas, e ser o terceiro no reinado. E Daniel diz para ele no versículo 17, as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Daniel ficou indignado, não queria nenhum presente dele, nenhuma dádiva dele, porque acredito eu que Daniel foi um daqueles que cuidou de Nabucodonosor quando ele estava lá comendo capim, cuidou dele. Eu acredito, porque Daniel era o segundo no reinado dele. E o seu filho viu tudo acontecer e não deu glória a Deus. Mesmo assim é hoje em dia. Daniel ficou indignado e disse, eu não quero os teus presentes, eu não quero as tuas dádivas. Tem gente que está se vendendo por pouca coisa hoje em dia. Tem gente que está negando a fé. Tem gente que não tem caráter, está botando o seu caráter e a sua honra em jogo por dinheiro. Mas Daniel não fez tal coisa. Disse, não quero nada teu. Fica com tudo que é teu. E disse, com teu pai aconteceu tudo isso. Está aqui. Se você for ler do 18 em diante, você vai ver Daniel dando testemunho do que aconteceu com Nabucodonosor. E dizendo em seguida o que vai acontecer com ele. Como te disse, desta noite tu não passa. Daniel, aqui no versículo 19, muito indignado, fala para o rei Belsassar, com muita raiva, dizendo, olha, Deus honrou o teu pai e deu a ele povos, línguas e nações. Mas, quando o seu coração se exaltou, o que aconteceu? Se exaltou e ele não se humilhou a Deus e ele ficou soberbo. O que é que aconteceu? A sua soberba causou a sua ruína. E ele foi comer capim entre os animais. Comer capim entre os animais para deixar de ser soberbo. Nabucodonosor. E aqui no versículo 22 está dizendo, Daniel diz para Belsassar, mas tu, seu filho Belsassar, não te humilhaste o teu coração ainda que soubeste de tudo isto. Naquela mesma noite, Dario, do Medos e Persas, estava mudando o curso da história. Estava invadindo a Babilônia, mudando até o curso do rio para entrar nas terras de Babilônia em seco. Enquanto ele estava se divertindo com prostitutas e se embriagando e profanando os vasos de Deus. Aí eu pergunto para você, e você? O que é que você decide? Comer capim e viver entre os animais que nem Nabucodonosor para poder se arrepender? Será que para se arrepender precisa passar por todo esse processo que Nabucodonosor passou? Ou você prefere passar pelo processo que Belsassar passou? Profanar a casa de Deus? Defamar a casa de Deus? E não se arrepender. Pior de tudo, não se arrepender. Mas tem a terceira opção. Escolher Jesus. Opte por Jesus. Escolha Jesus. Jesus é a solução de todos os problemas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Escolha Jesus. E seja feliz. Que Deus te abençoe. E que essa mensagem toque no teu coração. E você possa dar glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo.